Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do filme Karate Kid Lendas, né? E eu já adianto pra vocês que esse vídeo tem spoilers do filme. Como eu não dividi, né, o filme em análise sem spoiler e com spoiler, esse vídeo aqui tem spoiler, então fica já adiantado para vocês, caso vocês não queiram receber spoiler, ainda não viram o filme, né? E bom, vou comentar aqui a minha análise crítica com vocês, falar a minha nota, a nota da crítica, a aprovação do público em geral, né? E comentar detalhes do próprio filme, né? Como que ele poderia ter sido melhor, se ele cumpriu as expectativas que ele estava prometendo pra gente. Então vamos começar essa análise, vamos começar isso tudo, já falando em questão crítica, né? Bom, a nota da crítica no Rotten Tomatoes não tá liberada. Se você entrar agora no site, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo aqui, você não vai conseguir ver a nota da crítica nem do público, tá zerado, não tem nada, né? Não tem nota nenhuma. Porém, no IMDb, que é até mais conceituado, né? O filme recebeu 6,5 de 10 na nota e a aprovação geral do público, segundo o Google, é de 61% de aprovação. E a minha nota pro filme não vai ficar longe disso. Eu fiquei muito em dúvida entre 6 e 6,5, mas eu vou dar 6,5 porque o filme não é ruim, tá? O filme não é ruim, já vai com isso em mente, tá? E quando eu digo que o filme não é ruim, é que ele poderia ter sido muito melhor, sabe? Já vamos começar falando dessa questão. Eu falo da trama, história e tudo isso, né? Eu vou começar falando sobre a questão de honrar. Será que o filme honrou com a franquia de Karate Kid? Galera, o filme ele honra pra caramba, principalmente no estilo Karate Kid. A gente começa o filme e termina sabendo que tá vendo um filme da franquia de Karate Kid, sabe? Tanto nas trilha sonora, sabe? Em tudo e principalmente nas referências. Nós temos muitas referências ao mundo, à franquia de Karate Kid. E é isso que a gente estava esperando, né? Obviamente, o filme seria para juntar ali características de diversas gerações, o filme de 2010, a década de 80, a série de Cobra Kai, e tudo isso tá muito bem referenciado, sabe? Nós temos o tira casaco, bota casaco, né? Karate Miyagi, né? Nós temos muitas referências em frases, em atitudes mesmo ali, em alguns golpes de luta, e isso é muito maneiro, porque são referências que eles não precisam botar na nossa cara falando, olha, isso aqui é referência ao mestre Miyagi na década de 80, essa aqui é referência do Jack Chan, né? Do mestre Han treinando o Dre lá no Karate Kid de 2010, sabe? Eles não precisam fazer isso na nossa cara. A gente consegue perceber essas referências e isso ficou muito bom. Isso de verdade ficou legal, sabe? E até a explicação que o filme dá sobre muitas coisas que ficaram abertas desde 2010, sabe? Em 2018, que quando foi lançado Cobra Kai, a gente nunca teve uma real explicação sobre o que aconteceu com o Mestre Han, com o Dre, que a gente ainda não teve essa explicação que aconteceu com o Dre nesse filme aqui, não temos essa explicação. Acho que poderia até ter um tipo de explicação. Tudo bem que o Mestre Han, né, do Jack Chan, ele comenta durante o filme, na conversa com o Daniel LaRusso, né, na conversa com o Daniel San, ele conversa ali falando que teve um aprendiz e tal, a gente sabe que é o Dre, mas nada além disso, sabe? Mas é muito interessante a gente ver o que aconteceu após aquele filme de 2010, sabe? A gente vê que, pô, o Mestre Han agora lá na China, ele tem uma escola de karatê, uma escola de Kung Fu, no caso, muito maneira, sabe? Isso é muito legal, a gente tem um pouco mais dessa explicação, mas, né, eu até senti falta do próprio Mestre Han e do Daniel San. Eu vou falar mais dessa falta daqui a pouco, né? Mas as referências que eu tava falando, tanto em design, música, tudo, é muito legal. A gente começa o filme contando a história ali já do Daniel San e o Mestre Miyagi, como, né, que a família a família Han e a família Miyagi se conheceram, como que aquela árvore na faixa do Daniel San significa a família Han e a Miyagi. Isso é muito legal, porque o filme conseguiu conectar de uma forma muito boa os dois Karate Kids, sabe? Tanto de 2010 quanto os Karate Kids lá da década de 80. E isso foi legal, o filme conecta isso muito bem, uma explicação muito rápida, sabe? Eles não precisaram aprofundar, e não era necessário mesmo aprofundar isso, sabe? Porque era só explicar do jeito que eles explicaram que tava tudo bem, ficou bom. Isso ficou realmente bom. Aqueles designs, aqueles desenhos, né, que vão mostrando da família Miyagi com a Han, num estilo asiático, num estilo chinês, ficou muito legal também isso aqui, né? E assim, o que eu estava falando
de 80, com o filme de 2010, com Cobra Kai, e tudo bem, a gente tem todos esses elementos, né? Até a cena pós-crédito com o Johnny lá de Cobra Kai, a gente tem todos esses elementos. Porém, eu acho que faltou muito, sabe? Faltou muito, o filme pecou nisso, porque no momento em que o filme, ele anuncia que o nome é Lendas, a gente já, opa, beleza. Aí o filme já bota no trailer aquela foto do Mestre Han com o Miyagi, a gente fala, opa, a gente já viu o Daniel San, a gente vê o Mestre Han, aí a gente fala, pô, e todo o marketing do filme foi focado totalmente neles, então a gente pensa, caraca, o filme vai ser sobre eles, o filme vai ser sobre lendas, vai ser uma nostalgia gigante, a gente vai ter muita coisa maneira, sabe, beleza. Só que não é isso que o filme entrega. O filme promete isso e não entrega o que ele promete. Essa questão nostálgica, sabe? Tudo bem, é muito legal a gente ver o Mestre Han junto com o Daniel San treinando o Lee Fong, né? Pro campeonato ali dos 5 bairros. É muito maneiro isso aqui, né? Os dois como dois professores de karatê, isso é muito bom, né? Porém, não é do jeito que a gente esperava. E eu acho que isso é um grande erro. Porque a trama, a história é na fórmula Karate Kid, sabe? É literalmente o filme de 2010 ao contrário. No de 2010, o Dre, né? Ele sai dos Estados Unidos e vai pra China. E aí ele conhece uma garota, se apaixona, tem brigas na rua, começa a lutar pra vencer, entra pra um campeonato de luta, quase perde no final e ganha a final, né? A própria questão da mãe também. Sua mãe não aprovava muito, mas vai na final do campeonato pra ver ele. E é literalmente ao contrário. Aqui o Lee Fong, ele sai da China, vai pros Estados Unidos, conhece garota, fica apaixonado, arruma briga na rua, treina, né? Vai pra um campeonato, quase perde na final, mas ganha com um golpe muito maneiro, né? A sua mãe, que não aprovava, vai pra luta final. Então, é a mesma fórmula do filme de 2010, que eu não acho ruim. O filme de 2010 é bom, sabe? Por mais que muita gente não goste, por não ter muita ligação com a década de 80, por muita gente falar que não tem ligação com a própria franquia de Karate Kid, eu gosto do filme de 2010. Eu acho maneiro, sabe? Esse filme até ligou muitas coisas, isso, beleza. Foi maneiro, sabe? Só que eu acho que o filme, ele, com o que ele prometeu, ele não cumpriu. Porque eu acho que o filme tentou ser autêntico, tentou ter uma trama própria, tentou ter uma história própria, mas acabou escorregando, sabe? Porque se o filme fosse, né, Karate Kid não sei o que, sabe? Karate Kid, um novo começo, sei lá, um título que não remetesse ao Daniel San, que não remetesse a Mestre Miyagi, que não remetesse ao Mestre Han, não remetesse a ninguém que a gente teria nostalgia de ver, fosse só mais um filme de Karate Kid, ia ser perfeito o filme, porque a gente ia ter uma nostalgia vendo o Mestre Han e o Daniel San, uma nostalgia que a gente não tava esperando que seria tanta, sabe? Então a gente teria uma expectativa bem mais baixa. Só que o filme começa a história com o Lee Fong, ele é o protagonista do filme, vai treinar seu sogro lá, né? E o sogro acaba tomando aquele nocaute, ficando mal no hospital. E desde então que começa aí sim a história do Lee Fong sendo treinado, sabe? Pô, isso foi até uma inovação. A gente vê um aprendiz treinando outras pessoas para depois ele precisar ser treinado. Isso é algo novo, sabe? Tudo bem, eles tentaram inovar, mas essa é a sensação que a gente fica quando termina, de que a produção do filme, o diretor, sabe, o roteirista, eles queriam fazer um filme autêntico, um filme que não fosse só nostalgia como a gente tá tendo atualmente, né? Pô, atualmente a gente teve, por exemplo, em Jurassic World Domínio, né, em 2022, foi pura nostalgia e o filme deu muita grana, né, mas não foi bom o filme, mas deu muita grana. E assim, Karate Kid também tá dando muita grana, mas não foi um bom filme. E eu acho que os produtores tiveram esse intuito, não ser um filme só focado em nostalgia, ter a sua história própria. Porém, é literalmente a fórmula do filme de 2010, sabe? Tudo que acontece no filme de 2010 acontece aqui, só que invertido. Então, não é muito inovador, né? Mas eles só aplicaram nostalgia dentro de uma história que a gente já tinha visto em 2010, por exemplo, sabe? E isso não ficou muito legal. E, como eu falei, a história não é ruim, eu gosto do filme de 2010, só que poderia ter sido muito melhor. A gente tinha infinitas possibilidades, sabe? Tanto de nostalgia, quanto de como eles iriam agregar na história, tanto o Mestre Han quanto o Daniel San, e foi muito rápido, sabe? Foi muito, muito rápido. O filme tem basicamente ali 1h26, ele termina com 1h26, tem os créditos, beleza, né? Mas termina ali com 1h30. Pô, isso é muito pouco, galera. Muito, muito, muito pouco. Pô, eu não tô nem culpando o tempo, sabe? Com 1h30 de filme, eles conseguiram fazer um filme mediano, ou seja, se eles colocassem mais 30 minutos, mais 40 minutos de filme,
Cara, seria muito bom, sabe? 40, 30 minutos só com mais Daniel San, com mais Mestre Han. Tudo bem, o cachê deles não deve ser barato, tá? Não deve ser barato. Mas, se eles estão colocando os atores no filme pra dar nostalgia, desembolsa o cachê. Ou você não coloca os caras no filme. Faz um filme novo de Karate Kid, uma nova franquia, bota algumas referências pra gente entender o que tá acontecendo. Igual, né, o Mestre Han agora tem uma escola de Kung Fu na China, sabe? Só pra explicar o que aconteceu com alguns personagens, e é isso, sabe? Não bota os caras. Você não tem dinheiro pra pagar os atores, não bota os caras pro filme, né? Mas é isso que eu senti, entendeu? Poderia ter tido mais do Mestre Han, poderia ter tido mais do Daniel San. Eles aparecem muito pouco. O treinamento também do Li Fong é muito rápido, é muito rápido. As coisas acontecem muito rápido, porque eles tentaram fazer uma história autêntica e botar nostalgia ao mesmo tempo, entende? Pô, o filme inteiro vai se desenrolando pro Li Fong ser o treinador do seu sogro, do nada ele tem que passar a treinar, entende? Isso tudo é muito rápido, o treinamento dele é rápido. Literalmente, o Karate Kid de 2010 é o filme inteiro de sendo treinado pelo Mestre Han, é um filme inteiro só mostrando seus treinamentos, e pô, faltou isso aqui nesse filme, né? Mas assim, a coreografia, na minha opinião, é a melhor coisa do filme. A melhor coisa do filme, galera. Pô, muito, muito bom. As artes marciais, finalmente a gente voltou a ter um filme de Karate Kid com muita arte marcial. Muita gente criticava o filme de 2010 por isso, por a gente ter mais briga de rua do que arte marcial, né? Só que esse filme traz arte marcial pra caramba. É muita coreografia boa, o próprio Jack Chan tá bem demais também no filme, né? O ator do Li Fong, todos os atores, né? Estão muito bem no filme. E essas coreografias são muito boas, sabe? Os pulos, as lutas, aquela luta no beco, né? Contra aqueles caras que vão cobrar dinheiro do Victor e o Li Fong desce o Kung Fu nos caras, muito bom, sabe? A coreografia é algo impecável nesse filme. E sobre a cena pós-crédito, vamos terminar o vídeo e falar dessa cena pós-crédito. Aparece o Johnny, né? Assim, não teve muita importância, a gente só vê ele com o Daniel LaRusso, Daniel San juntos, né? Até porque ele também aparece na última temporada de Cobra Kai, a sexta temporada, né? Eu não trouxe aqui no canal a análise, mas, né, até porque eu não vi a sexta temporada de Cobra Kai, mas, né, eu sei que Daniel San aparece, os dois estão juntos, então a cena pós-crédito foi pra conectar com Cobra Kai. Se o filme inteiro conectou a década de 80 com o filme de 2010, a cena pós-crédito foi pra conectar com Cobra Kai. Provavelmente, se a gente tiver uma sétima temporada de Cobra Kai, eu não sei se vai ter, mas se a gente tiver uma sétima temporada de Cobra Kai ou mais um filme de Karate Kid, com certeza o Johnny vai aparecer. O Johnny pode até recrutar o Li Fong. A referência dele ali, ele só aparece, né, pra falar sobre a pizzaria, que vai criar uma pizzaria, ele faz brincadeiras ali com o nome de golpes e tal, né? Com o próprio nome do mestre Miyagi, Massa Miyagi, né? É o nome da pizzaria que ele vai inventar. Mas nada além disso, né? A gente só viu uma continuação da sexta temporada. Se na sexta temporada a gente viu ali em Cobra Kai o Johnny junto com o Daniel LaRusso, agora a gente vê o Daniel LaRusso junto com o Johnny na cena pós-crédito de Karate Kid Lendas, né? Bom, comenta aí o que vocês acharam do filme, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.